O Inter não paga na justiça, mas pagou no campo. Flamengo classificado de forma soberana, tranquila e eu diria até humilhante. O Inter não teve a mínima chance em nenhum momento dos 3 jogos desses últimos dias. Flamengo classificado para as quartas de final da Libertadores e teve confirmação da minha notícia de ontem, quando eu trouxe que a Betano está de fato querendo trazer um jogador para o Flamengo ainda nessa janela. E a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a chuva de plata que eles tentaram botar no gramado. Estão dizendo que era para ser no fim do jogo. A minha opinião é que era para dar uma atrapalhada no futebol mais técnico do Flamengo, mas vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Começando como sempre com a agenda do Flamengo, que se classificou de forma sensacional, jogando muita bola contra o Inter de Porto Alegre, sem dar chance nenhuma para os caras. Teve quem disse antes que o Inter estava classificado, com tranquilidade, e tá bom, tá? Foi com tranquilidade, mas não se classificou. Foi eliminado com muita tranquilidade por parte do Flamengo, controle do jogo do início ao fim. Flamengo volta ao Rio de Janeiro para continuar a preparação para o próximo jogo do Brasileiro na segunda-feira contra o Vitória. O próximo jogo da Libertadores agora é só no mês que vem, daqui a mais ou menos um mês, de fato, contra o Estudiantes. Flamengo tem o primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo na Argentina, porque acabou se classificando em segundo lugar. Então, sempre que enfrentar um time que passou em primeiro ou que teve uma campanha melhor, vai decidir fora de casa, mas a gente teve a prova de que isso não tem sido um problema para o Flamengo, pelo menos nesse ano. E aí a gente vai falar já já todos os destaques individuais desse jogo, e eu digo todos porque é praticamente o time inteiro. Mas antes, só lembrar vocês, ó, hoje eu tô aqui com o Queixada, que tá voltando à boa fase, tá cheirando a gol, a bola chega nele e entra, e a gente tinha sempre essa expectativa dele retornar da lesão do ano passado, voltando à boa fase, voltando a fazer gols. E aí, meu amigo, é dor de cabeça pro Felipe Luiz, vai ter que arrumar uma vaga pro Pedro jogar, porque a bola tá chegando nele e tá entrando, não tem jeito. Então, galera, ó, garante sua camisa lá na Eroste.com.br, aplica o cupom Lucão10 para ter 10% de desconto em qualquer camisa do site. Tem muita estampa maneira por lá. E também vai lá no meu Insta, que tem o post fixado com sorteio de uma camisa. Segue lá as regras, comenta, marca os amigos que você vai ter o direito de participar desse sorteio que acontece no dia 2 de setembro. Beleza? Então vamos lá para os destaques do jogo. Que jogo, meus amigos, que jogo. Flamengo, dá pra dizer, assim, eu me sentiria humilhado se eu fosse torcedor do Inter, no sentido de, em nenhum momento deu pro Inter ter esperanças de se classificar. Tamanha superioridade do Flamengo no confronto de forma geral. O Inter ontem só chegou naquela bola no fim do jogo, na trave, que o Flamengo deu uma desligadinha ali quando estava bem no finzinho do jogo, mas fora isso, o Flamengo dominou 100% do confronto. Isso foi uma superioridade, uma dominância assim, do jogo absurda, absurda. E aí tem uma curiosidade aqui, que nas últimas 7 Libertadores que o Flamengo passou das oitavas, acabou chegando pelo menos à final. Ainda tem a questão da final esse ano ser lá em Lima, de novo, como 2019. Flamengo passando de novo pelo Inter no mata-mata, como 2019. Lembra do Gabigol tá pedindo?
tá um cenário legal. O Flamengo tem no caminho agora o Estudiantes, jogo difícil contra Argentino, mas time por time o Flamengo tem total capacidade de se classificar. Passando do Estudiantes, o Flamengo tem no caminho aí ou o Vélez ou o Racing, que é jogo duro também, é pedreira, mas o Flamengo hoje tem muito mais time de qualquer um deles. Talvez esses 3 times aí sejam inferiores, inclusive, ao Inter. Porque o futebol argentino hoje, apesar de ter muita catimba, muita rivalidade, jogam com muita garra, mas não tem a mesma qualidade, o mesmo poderio financeiro dos times brasileiros por conta da moeda. Mesmo os times brasileiros um pouquinho mais capenga, que tem que ficar devendo, não pagam os outros, né, Inter? Mas pagou no campo, pelo menos. Thiago Maia tá lá jogando fiado. Que não pagaram nenhuma parcela, mas isso é assunto para uma outra hora, um outro momento. Vamos para os destaques aqui do jogo, porque eu fui anotando os destaques, mas no fim das contas eu resolvi listar o time inteiro do Flamengo titular, mais o Pedro. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alexandro, Saul, absurdo, Jorginho, Arrasca, Plata, Bruno Henrique, Samulino e Pedro. Entrou mais gente, mas esses aí acho que são os que a gente deve destacar mais. Saul, esquece o que eu falei sobre você não ter tanto poder de marcação assim. Eu cheguei a cogitar que seria melhor entrar o Everton Araújo ou o Alan. Calou minha boca de uma forma, porque ele é versátil ao ponto de se transformar em um ótimo marcador. Ele cobre muito bem os espaços. Não é aquele cara que vai dar aquela pegada, aquele desarme perfeito, mas ele tem uma ótima visão de jogo, uma movimentação, um posicionamento, o passe absurdo que o Saul jogou ontem. Não jogou nem de terno, ele jogou de fraque, cartola, jogou, sei lá. Saul, Jorginho e Arrascaeta é a chave de um jogo dominante do Flamengo. É claro, a defesa do Flamengo também, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro também muito bem, o Varela também. O Flamengo inteiro jogou muita bola ontem, classificou sem problema nenhum. Assim, não tem como destacar muito individualmente. Arrascaeta, um monstro, também jogando muita bola, gênio da bola. Pedro entrando no segundo tempo, pouco tempo de jogo, guardou o gol dele nas bolas em que ele conseguiu dominar. Dá pra ver a diferença dele naquela capacidade de fazer o pivô, de segurar a defesa para esperar o time subir e aí a jogada ser construída. Então, Pedro é um cara sensacional. Plata, que o Plata tá jogando. Ontem eu falei que, na minha opinião, o Plata já merecia de fato ser titular do Flamengo. Tá jogando demais, se esforçando muito, melhorando tecnicamente, e hoje, pra mim, ele já ganhou a vaga do Luiz Araújo. Veio uma galera discutir, e assim, faz parte, mas o Plata ontem jogou demais mais uma vez, se consolidando como titular do Flamengo. Que jogador sensacional, correndo muito, muito veloz, muito habilidoso, causa muita intensidade no campo do Flamengo, tá onipresente em todos os cantos. Sensacional, sensacional. E a chuva de plata, hein? Meu amigo, caiu uma tonelada de papel prateado no campo, que dizem que era pro fim do jogo, quando o Inter se classificasse. Aí eu acho que eles perceberam que não ia ter muito jeito, e para não perder o papel, porque tava chovendo, ia embolar, vamos soltar esse troço logo, para não ficar aqui, para não dar problema, e atrasou o jogo pra caramba. Eu ainda sou da tese de que eles podem ter pensado em prejudicar o futebol do Flamengo, que é mais técnico, dar uma desviada na tensão, no gramado. Enfim, na minha opinião, na prática, o que mais afetou mesmo foi a questão da torcida do Inter, que estava mais inflamada,
mais quente ali no início do jogo, mas aí a bola não rolou, demorou quase 20 minutos para rolar, e aí a torcida esfriou, não ficou aquela pressão que poderia ter da torcida no início do jogo. Então, na minha opinião, foi uma burrice sem tamanho do Inter, que acabou se prejudicando, esfriando a torcida e fazendo com que o jogo talvez não tivesse a mesma pressão que poderia ter no início. Enfim, comenta aí se você acha que foi sem querer mesmo, se foi por querer, qual era a intenção do Inter, e na prática a gente já sabe o que deu, né? Enfim, com a vitória contra o Inter, o Flamengo ganhou 9 milhões de reais e já tem acumulados aí desde o início da Libertadores 38 milhões de reais. É mais dinheiro entrando em caixa, é mais grana. Vamos, continua que tá legal, que a próxima janela a gente faz uma janela parecida e o pessoal vai continuar perguntando de onde vem o dinheiro. Segue tudo normal. Confronto definido, como a gente falou, o Flamengo enfrenta o Estudiantes na Argentina, nas quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo no Maracanã, 17 de setembro. Segundo jogo no dia 23 de setembro, na Argentina. E passando, pega Vélez ou Racing. Intervalo aqui tá 17 para 23, talvez seja 24, mas vamos confirmar. Próximos vídeos eu trago aqui a confirmação, mas o fato é que é nesse metade para o fim de setembro, daqui a praticamente um mês, e o caminho tá interessante para o Flamengo, hein? Não é querer cantar vitória antes do tempo, mas tá interessante. Promete esse fim de ano aí do Mengão na Libertadores, vamos acompanhar. E aí, meu amigo, agora ridículo, assim, um negócio absurdo. A fala do presidente do Inter depois do jogo, querendo botar financeiro no assunto. Logo, o Inter, o caloteiro, o que tá jogando com o Thiago Maia fiado, sem ter pago uma parcela até agora. Vamos ler aqui a fala do presidente do Inter. Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que colocam. Um investimento de 277 milhões de reais nessa janela do Flamengo contra um investimento de 27 do Inter. E a culpa é do Flamengo se o Inter tá quebrado, meu Deus do céu. São 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas são 600 milhões de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro. E nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante para que a gente precise cuidar disso e possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Meu amigo, gerencia bem o seu time. Paga alguém que esteve na diretoria do Flamengo há pouco tempo para fazer uma consultoria, para trabalhar aí dentro. Não queira, quando um adversário seu tá muito acima e você tá aqui, em vez de você tentar evoluir e chegar no mesmo nível, não fica tentando podar, quebrar para o outro descer e chegar no seu nível medíocre. Faz melhor. Primeiro, começa se comprometendo com contratações que você possa pagar. É um começo para você conseguir algum tipo de sucesso nesse mundo que a tendência no futebol brasileiro a gente tem um pouquinho mais de controle nesse sentido. Começa se comprometendo só com transações que você vai conseguir arcar, que já é um primeiro grande passo para o Inter conseguir chegar a um patamar diferente de investimento. Mas não queira dizer que é injusto. Injusto é o Thiago Maia em campo, fiado, sem nenhuma parcela paga. Isso é injusto. Agora o Flamengo que está construindo há pelo menos 10, 12 anos uma reconstrução financeira feita de forma muito passo a passo e agora conseguindo se manter no topo com um investimento alto, mas sempre comprometido em não falhar nos seus pagamentos, sempre arcando com tudo com que se compromete. Isso faz o sucesso no futebol e não
essa administração do Inter vergonhosa que culminou agora com essa eliminação humilhante. Então, ó, para pensar se vale a pena diminuir o outro, que é um exemplo de administração, e você dando esse mau exemplo de calote, colocando um Thiago Maia para jogar afiado. Gastou um dinheiro com um papelzinho prateado que podia ter economizado e pagado uma parcelinha ali, pelo menos do Thiago Maia. Contrataram aquele volante lá, que ontem não jogou nada, saiu vaiado, justamente com o mesmo valor do dinheiro que seria o pagamento total do Thiago Maia. Perderam. Não pagaram na justiça ainda, porque está na CNRD. Espero que algum dia eles resolvam punir o Inter, mas pagaram no campo. O Internacional eliminado da Libertadores. Eliminado categoricamente, de forma humilhante, sem nenhuma chance de cogitar a classificação em nenhum momento. Grande abraço para o Internacional. Vamos mudar de assunto, vamos falar de Léo Ortiz dando entrevista sobre o entrosamento dele com o Léo Pereira depois do jogo. Bom, o triunfo é a equipe, não passa só pela gente ali de trás, é um grupo, são 11 jogadores que atacam e marcam juntos, deu uma coletivizada ali na resposta. Samuel Lino sobre a adaptação do estilo de jogo com Felipe Luiz. Estou me adaptando bem ao clube, aos meus companheiros. Não mais fácil, porque às vezes você joga com um jogador e depois joga com outro que você não está acostumado. Mas aos pouquinhos você vai acostumando, já está jogando muita bola mesmo sem acostumar, imagina depois. Felipe Luiz sobre a grande partida da equipe do Flamengo. Foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, com uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Felipe Luiz sobre comparações com Jorge Jesus. Vai do céu ao inferno muito rápido, né? Não posso me colocar na altura do Jorge Jesus, nunca vou fazer algo parecido com o que ele faz. Vou fazer a minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo. Falou aí o Felipe Luiz sobre esse assunto. E vamos mudar agora, vamos falar rapidinho aqui do mercado da bola, porque teve notícia sendo confirmada sobre a Betano trazendo aí um jogador de impacto ainda nessa janela para marcar a chegada do novo patrocinador ao Flamengo. Será que vai acontecer? Quem será que pode ser esse jogador que vai chegar? Vamos falar agora sobre isso, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar de mercado da bola agora, lembrando que a gente trouxe aqui, tem uma grande possibilidade do Matheus Gonçalves ser vendido. Isso pode acontecer depois desse jogo Flamengo e Barcelona no sábado pelo Sub-20, ele que tem proposta do CSKA de 10 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. Os valores agradam ao Flamengo, que deixou na mão dele, do staff, para se acertar com o clube russo, e a finalização aí desse negócio pode acontecer após o jogo do Mundial Sub-20. Michael continua aí no aguardo de propostas, Juninho também. O Léo Ortiz teve essa questão dos representantes do Napoli virem ao Brasil para assistir esse jogo. Pode ser que receba a proposta também. Vamos acompanhar aí para ver no que dá. E agora, teve um fato ontem aí que tá começando a levantar mais uma suposição aí geral de todo mundo que cobre Flamengo, de torcedores, que é mais uma vez a ausência do Vinha, inclusive no banco de reservas. Muita gente aqui, até no canal, quando eu levanto essas discussões, fala que o Vinha deveria ser a primeira opção, ou alguns dizem que deveria no mínimo ser a segunda opção,
que colocariam o Vinha de primeira, assim, de titular, com o Alexandro na reserva, ou o Vinha tá de titular com o Ayrton Lucas na reserva e o Alexandro podendo ser negociado, ou o Alexandro podendo jogar ali de zagueiro pela esquerda. Mas o fato é que ele, pela segunda vez seguida, não foi relacionado. Felipe Luiz ontem não falou sobre isso, mas no jogo anterior falou que essa ausência dele é por conta de opção mesmo, a disputa de posição ali pela lateral esquerda. E aí aumenta essa fala aí da torcida, todo esse comentário de que o Vinha pode vir a ser negociado, justamente por ele ser uma terceira opção de valor por ali. E como não vem sendo utilizado, o Flamengo pode optar por vendê-lo. Até o momento a gente não tem informação sobre negociação, sobre proposta. O fato é que hoje o Alexandro é o titular, o Ayrton Lucas é a primeira opção e o Vinha é o segundo reserva da posição. Eu não venderia o Vinha, eu manteria os três, porque os três são versáteis. Nenhum ali faz só uma posição. Alexandro joga de zagueiro e de lateral. Ayrton Lucas joga de lateral e pode jogar de ala também. O Vinha já fez lá na Itália, na época de Roma, o terceiro zagueiro pela esquerda, assim como o Alexandro faz. E também o Vinha tem total capacidade de jogar mais avançado. Eu gosto muito do futebol do Vinha. Ele me lembra muito a forma de jogar do Atirson, antigamente, com a perna mais comprida, com aquele arranque. Gosto muito do futebol do Vinha. Eu não deixaria ele tão assim solto, uma terceira opção sem nem ficar no banco. Acho que eu daria um pouco mais de ânimo aí, com mais oportunidades pro Vinha. Espero que ele possa jogar essa partida aí de segunda-feira contra o Vitória no Brasileirão e que o Felipe Luiz possa integrar mais o Vinha ao elenco. Vamos acompanhar. Comenta aí mais uma vez a sua opinião sobre esse assunto do Vinha, se ele tem que ser primeira opção, segunda, ou se de fato tem que ser negociado, ou se, mesmo sendo a terceira opção, ele deve ter mais oportunidades para se manter no elenco do Flamengo. Comenta aí pra gente seguir com essa discussão. E a outra notícia de hoje é confirmando o que eu trouxe ontem, que eu falei, olha, Betano pode botar o nome dela nessa chegada ao Flamengo e trazer um jogador aí para marcar a chegada dela. E aí, durante o dia, a notícia foi sendo confirmada por outros veículos aí que cobrem o Flamengo, dizendo que a Betano tem grandes chances de trazer uma contratação de impacto para o Flamengo para justamente marcar essa chegada ao rubro-negro. E a gente está acompanhando, já começaram muitas especulações aí. Eu ontem soltei as prioridades do Flamengo no mercado, que são goleiro, zagueiro e atacante, não necessariamente nessa ordem, mas eu disse que, olha, caso a Betano vá fazer realmente esse investimento, normalmente é muito mais midiático quando se trata de um atacante, que é uma das posições que o Flamengo procura. Então, eu já fui no sentido do Tati Castellanos, que é um jogador que o Flamengo negocia, que sabe que o jogador quer muito vir para o Flamengo. Inclusive, eu andei olhando as redes dele, ele até pouco tempo atrás veio no Rio, parece que ele tem um relacionamento com uma mulher brasileira, estava no Rio, ali na escadaria Selarón, na Lapa. Então, é um cara que tem uma relação com o Brasil, porém a Lazio está dificultando ainda essa liberação e precisa fazer uma propostinha nova, subir um pouquinho os valores para convencer a Lazio, porque a parte do convencimento ao jogador parece que já está resolvida. Então, seria uma ótima opção a Betano trazer o Tati Castellanos junto com o Flamengo. Vamos ver no que vai dar. Tem gente falando de Paquetá também, mas aí seria com a proporção atual que a absolvição dele tomou, os valores seriam maiores, muita gente indo para cima tentando contratar o Paquetá, então muita gente falando sobre isso também, mas tudo no âmbito da especulação ainda. Mas vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar, se de fato a Betano vai trazer alguém, se não vai. E eu quero ver aqui nos comentários quem você gostaria de ver com a camisa do Mengão, sendo o craque Betano, o cara que a Betano ia trazer para o Flamengo já com essa
esse começo aí com o pé direito como patrocinador do Flamengo, já deixando sua marca. Comenta aí quem você gostaria de ver com a camisa do Mengão nesse investimento da Betano pra gente também desenvolver uma discussão durante o dia, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!